Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Equador autoriza importação de embriões in vitro do Brasil. Exportação do agronegócio no mês de maio foi o terceiro maior mês, ficando atrás apenas de 2012 e 2013. A Ásia esteve na liderança entre os destinos das exportações do agro, alcançando mais de 5 bilhões de dólares. Você vai conhecer como é produzido o arroz que fica soltinho na panela. Custos para o escoamento da segunda safra de milho do Brasil tendem a subir. Brasil exportou mais de 12 milhões de toneladas de soja-grãos em maio deste ano, 20% a mais do que em abril deste ano. O programa Agronegócio está começando. O Equador comunicou ao Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura brasileiro a autorização de importação de embriões bovinos in vitro do Brasil. O país é considerado um dos maiores importadores de sêmen bovino do nosso país. O material é destinado para melhoramento dos rebanhos de corte leiteiro. E a prática, considerada relativamente nova lá no Equador, teve início em agosto de 2016. A atividade não era regulamentada anteriormente, pois não havia um acordo sanitário para viabilizar esse comércio que envolve produto de alto valor agregado pela tecnologia empregada. A partir deste acordo, existe a expectativa de que os equatorianos importem grande volume de embriões bovinos produzidos nas centrais de coletas e processamento de material genético bovino registradas no Ministério. O valor exportado do agronegócio no mês de maio foi o terceiro maior para esse período na história, ficando atrás apenas de 2012 e 2013. Os 9,9 bilhões de dólares provocaram um acréscimo de 3% na receita em relação ao mês anterior. O montante representa quase 52% do total exportado pelo Brasil. O aumento é atribuído à elevação de 1,3% no índice de preço e de 2% na quantidade. A sazonalidade do escoamento da soja, cujo auge normalmente é atingido nesse período, também explica o elevado montante registrado na exportação do mês. A exportação do grão atingiu 5,8 bilhões de dólares, superando em quase 23% o valor contabilizado em igual mês do ano anterior e representando 58% de toda exportação agrícola. As vendas também apresentaram um aumento de 23%, alcançando 5 bilhões de dólares e equivalendo ao embarque de 12,3 milhões de toneladas. Já as carnes apresentaram um recuo significativo de vendas no período, um total de 9,6% menos. A carne de frango foi a que teve o maior recuo, 77 milhões de dólares, motivada principalmente pela retração nos mercados da África e Oriente Médio. Já o mercado de suínos baixou 30 milhões de dólares, impactado pelo embargo russo. A Ásia esteve na liderança entre os destinos das exportações, alcançando quase 6 bilhões de dólares, o que corresponde a 59,4% do total, e em relação a maio do ano passado, houve aumento de quase 15% devido às vendas de soja em grão e em farelo. A interrupção das vendas à Rússia, ela foi compensada principalmente pelo acréscimo das exportações à China, quase 50 milhões de dólares, e ao Chile, 10 milhões de dólares. O segundo principal destino dos produtos agropecuários brasileiros foi a União Europeia, mesmo com o recuo de quase 15% para 1 bilhão e 400 milhões de dólares desde janeiro, as exportações do agronegócio já somam 40,3 bilhões de dólares, 3,8% acima do mesmo período do ano passado. O crescimento das vendas externas ocorreu em função do crescimento das quantidades exportadas.
E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios deveremos ter hoje predomínio de sol, sol na maior parte do período. Algumas regiões deverão ter tempo parcialmente nublado, mas no geral teremos muito sol e muito calor. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 18 a mínima. Minasul, 31 a máxima e 18 a mínima. Posse, 29 a máxima e 19 a mínima. Acreúna, 34 a máxima e 17 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 14 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 18 a mínima. Cristalina, 24 a máxima e 13 a mínima. Mineiros, 28 a máxima e 16 a mínima. E Rio Verde, 28 a máxima e 14 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai conhecer como é produzido o arroz que fica soltinho na panela. Custos para o escoamento da segunda safra de milho do Brasil tendem a subir. E o Brasil exportou mais de 12 milhões de toneladas de soja grão agora em maio deste ano. Nós voltamos já.